Manhã Diversa de volta para você, agora 11 horas e 19 minutos, e vamos falar sobre gentrificação. O nome pode até parecer difícil e talvez a gente nem saiba o que significa direito. Mas você aí de casa deve conhecer algum caso de gentrificação. Sabe quando um bairro antigo passa por alguma mudança com novos empreendimentos e com isso ele acaba se valorizando? O aluguel aumenta, o preço dos serviços também e com isso há uma mudança no padrão social daquele lugar. Bem, isso pode ser um exemplo e uma explicação do que é gentrificação. E para entender sobre esse fenômeno, convidamos a arquiteta e urbanista Luciane Tasca. Seja muito bem-vinda à Manhã Diversa para a gente entender melhor sobre esse assunto. É uma palavra que muita gente talvez não tenha ouvido, mas como a Roberta bem falou, está aí ao nosso redor, né? Então, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Bom, a gentrificação é uma palavra que foi aportuguesada, na verdade, ela vem do gentry, que é enobrecimento, né, nobreza. Então, a gente aportuguesou um termo gentrification e a gente fala gentrificação no sentido de a ocupação de áreas com novos usos que acaba levando as pessoas originárias que moravam ali, que habitavam, que estudavam, que circulavam por aquela área, leva essas pessoas a irem para outros espaços por uma inconsistência, uma impossibilidade delas usarem aquele espaço devido a essas alterações de uso, né? E é um assunto polêmico, né? Mas os especialistas consideram que isso pode ser um processo natural. De fato, é natural? Quais são os responsáveis por esse fenômeno? Então, a gente pode dizer que é um processo natural. As cidades passam por essas transformações o tempo inteiro, né? Mas esse processo natural, ele tem uma influência direta da ação humana, que é o processo de especulação imobiliária. Quando a gente tem esse movimento natural na cidade de alteração de uso, né, essa dinâmica urbana é um processo contínuo. Mas quando não há um controle da especulação imobiliária, não há uma manutenção desse processo de forma positiva, começa a haver ações que acabam sendo danosas para o espaço, como é o caso da gentrificação, que expulsa uma população originária de um local para outras áreas. Então, isso passa a ser danoso, né? Precisa ser controlado. E, Luciane, o exemplo que a gente usou aqui, né, é isso, um empreendimento, talvez um shopping chega aí em algum bairro e aí sofre essa mudança ali no padrão, enfim, na condição social daquele lugar. Então, para a gente entender um pouco melhor como que essa gentrificação acontece, tem como ter aí, talvez outros exemplos para o pessoal de casa também entender um pouco mais e por que isso ocorre? Claro, se a gente for pensar, alguns exemplos clássicos que a gente costuma dar muito em sala de aula, né, nos cursos de arquitetura, são os eventos esportivos. As vilas do PAN, né, as vilas olímpicas para eventos esportivos, Copa do Mundo, naturalmente eles geram um processo de gentrificação porque há uma alteração significativa no uso daquele espaço. E há uma promessa, né, de uso futuro daquele espaço por uma classe social que acaba comprando aqueles apartamentos, aqueles empreendimentos. E a população originária, ela acaba ficando, né, deixada de lado no sentido de não ter compatibilidade mesmo econômica de usar aqueles espaços. Um outro exemplo que eu gosto de dar também, que é muito simples, é a região do Pelourinho, em Salvador. Também foi uma área que sofreu um processo de gentrificação por uma revitalização que foi feita e que teatralizou demais o espaço. Então, é como se a gente chama de disneyificação. Você teatraliza demais o espaço, acaba ficando como um grande cenário. E a população, o turismo, né, se vale muito dessa perspectiva, mas a população originária não se sente pertencente mais àquele espaço. E a gentrificação pode começar, inclusive, no aspecto cultural, né? Ou seja, quando a população periférica já não se identifica com os novos hábitos, o comércio que começa a surgir na região. Então, quais que são os principais impactos que costumam acontecer para os moradores dessa região? Então, é exatamente isso. As pessoas não encontram mais os mesmos produtos, né? A questão econômica começa a ser uma questão complicada, porque os produtos que são vendidos passam a ser produtos para outras classes sociais. Isso prejudica muito a população de baixa renda, porque essa substituição de usos acaba levando a usos que são muito mais, né, para um consumo mais, né, aumentado e também para um consumo turístico, muitas vezes. Então, há um prejuízo muito grande para a população de baixa renda que não tem poder aquisitivo suficiente para usar, né, utilizar esses produtos. E a gente tem um exemplo de um lugar aqui em Juiz de Fora que realmente levantou aí bastante polêmica na época e aí volta e meia
mexe aí, volta à mídia a questão do bairro Dom Bosco. Então a gente separou aí uma reportagem para a gente entender um pouco mais sobre esse bairro de Juiz de Fora. Olha só. Cravado na região sul da colina que divide o platô da Cidade Alta e o Vale do Rio Paraibuna, e fazendo divisa com os bairros de maior poder aquisitivo, Cascatinha e São Mateus, está localizado Dom Bosco. Com origens nos anos 1920, a comunidade surgiu em torno das terras de Vicente Beguele e rapidamente se desenvolveu com uma capela, campo de futebol, creche comunitária e um abrigo de idosos das Irmãs Vicentinas. Nos anos 60, a região viu as primeiras grandes mudanças, como a construção da Universidade Federal de Juiz de Fora e também da então Avenida Independência, hoje Avenida Presidente Itamar Franco. Em 2006, o campo de futebol da Curva do Lacê, principal e mais popular área de lazer do bairro, foi destruído para a construção de um shopping center de alto padrão no local. Hoje em dia, toda a região compreendida entre a Grota e o Chapadão se encontra reclusa e segregada entre diversos empreendimentos de alto padrão. Assim, não tem nem o que falar, as imagens falam por si, né? Então, realmente, essa é uma situação que precisa ser levantada mesmo, que acontece aqui em Juiz de Fora. Mas a gente viu que a gentrificação ela pode ser feita de maneiras sutis e também, talvez, com maneiras que sejam mais visíveis para a população, muros, grades, enfim, essa separação do aqui é esse tipo de classe social, aqui é esse tipo. Então, tem como você exemplificar para a gente também, talvez, outros possíveis casos de gentrificação? Então, a gente pode até fazer um paralelo e imaginar que alguns condomínios fechados, de alto luxo, condomínios que elevam muito o padrão habitacional, eles podem até ser caracterizados como um tipo de gentrificação. Porque dentro daqueles muros ali, a gente vai ter um perfil social econômico elevado, né? E fora, e muitas vezes ao lado, bem próximo mesmo, a gente tem um padrão social mais baixo. Então, se a gente for pensar, pode ser um tipo de segregação social, aí estaria mais ligado à segregação espacial, segregação social que a gente fala, né? Mas a gente pode entender como um tipo de gentrificação bem objetivo, né? Bem drástico, vamos colocar assim. Como você já falou, é possível a gente talvez apontar que a gentrificação é um tipo de segregação, né? Isso. Como que a gente pode, então, pensar talvez um pouco mais nessa questão para além do espacial, né? Porque a gente já falou até um pouco sobre a questão social, cultural que começa a acontecer ali, mas para além disso, né? Que outros impactos, né, essa gentrificação pode ter para ampliar essa segregação ou para escancarar talvez essa desigualdade? Então, acho que o principal impacto é um impacto que tem na paisagem urbana mesmo, né? A gente começa a ter uma modificação significativa dos usos tradicionais que existiam ali. Então, a gente começa a ter uma mudança habitacional, uma mudança no perfil dos novos empreendimentos que surgem. É um processo que mudanças que vão levando a outras mudanças, né? Então, esse aumento do padrão aquisitivo, aumento do poder social econômico naquele espaço, vai levando a outros movimentos que vão modificando significativamente ao longo do tempo e num determinado momento a gente percebe que a área mudou completamente suas características. E aquela área que antes podia ter uma certa vitalidade, por exemplo, de um comércio popular, passa a ser uma área exclusiva para determinado nicho de mercado, por exemplo. Isso muda a paisagem urbana, muda a ambiência urbana, muda o cotidiano que estava estabelecido ali na cidade, naquela área. E você aí de casa, enquanto o nosso bate-papo aqui está rolando, será que veio aí alguma ideia, algum exemplo que você quer passar para a gente? Então a gente vai para um rápido intervalo e aproveita aí esse tempinho para mandar um comentário ou então talvez mostrar, né, como é a situação do seu bairro para a gente. Então a gente espera a sua participação e já a gente já volta com um tema sobre gentrificação. Tem vaga de estágio remunerado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Varginha, no sul de Minas.
A vaga é para estudantes de administração de empresas e a bolsa é de R$ 1.212 com 6 horas de trabalho diárias. As inscrições encerram hoje e os candidatos devem mandar ficha de inscrição pelo e-mail estágio.stv@varginha.mg.gov.br. Manhã Diversa já está de volta para você. Agora são 11h31, hora de fazer contato com a nossa equipe de jornalismo. Vamos então conversar com ele, Vitor Ferreira, que já está por dentro de tudo o que acontece nessa quinta-feira. Bom dia, Vitor. Qual então é a principal notícia dessa quinta? Bom dia, Roberta, Mari, Luciane e um bom dia a todos em casa que estão aí assistindo a Manhã Diversa. Juiz de Fora é a cidade mineira com o maior número de acidentes ferroviários nos primeiros 6 meses de 2022. Até o momento já foram 7 registros aqui na cidade. Esses dados são da MRS Logística, com a participação de todas as linhas ferroviárias que trabalham para a empresa. Ainda assim, houve redução de quase 20% em comparação ao número de acidentes do mesmo período do ano passado, em 2021. Mas Minas Gerais também está em primeiro lugar no ranking estadual de acidentes, com 21 casos. Em segundo lugar aparece o Rio de Janeiro, com 20 registros, e depois São Paulo, com 4. A causa normalmente está associada à desatenção tanto de passageiros, os pedestres na rua, quanto os maquinistas. Então, pessoal, a regra é a mesma para todo mundo. Você está em frente a uma estação, uma linha ferroviária, olha para os lados, vê se tem algum barulho, escuta. Se tiver alguma coisa, você ouvir algum barulho, não tenta correr, porque senão pode acontecer algum acidente, gente? Não é isso mesmo, meninas? É isso aí, Vitor. E foi importante, assim, essa notícia que você deu, porque a gente está aqui como arquiteto e urbanista e esse também é um problema que a gente pode levantar aqui, seja na cidade de Juiz de Fora, porque a linha realmente passa pelo centro da cidade. Quais as consequências disso, né, Luciane? Então, ótimo, hein, Vitor? Já até pensei que isso pode até ser uma pauta para o nosso programa, outro dia. Pode ser sim. Inclusive, o pessoal aqui da TV sabe que eu vivi a maior parte da minha vida numa casa que fica de frente para a linha do trem, para a ferrovia. Então, eu vi as mudanças sendo feitas, eles tentando criar formas de tornar aquilo mais seguro, instalando cancela eletrônica, aquela grade, enfim, para tentar evitar acidentes. E mesmo assim, a gente continua vendo, apesar de ter reduzido o número, a gente continua vendo. Então, é um tópico realmente que a gente pode discutir. Mas, por enquanto, Vitor, a gente quer saber os destaques do Diversa em Rede de hoje. Você já adianta pra gente? Claro, Mariana. Os repórteres do Diversa em Rede vão trazer informações sobre esse período de estiagem de chuvas, que normalmente acontece no inverno. Essa estação ela pode trazer desequilíbrios hidrológicos, queimadas e também o crescimento de casos de doenças respiratórias, são muito comuns no inverno. Então o jornal vai conversar com a população e com especialistas sobre como alguns desses aspectos e como se preparar para esse período de tempo seco, como se prevenir. E quinta-feira também, gente, é dia do quadro de boas notícias com a nossa repórter Sulamita França. E para quem não sabe, é um momento do dia em que a gente pode se preparar para notícia boa. A gente sabe que vão ser aquelas notícias que vão deixar a gente feliz. É aquele momento do nosso dia que a gente fica feliz assistindo o jornal. É basicamente isso mesmo, porque são histórias da população que fazem a gente acreditar num futuro melhor. Então o quadro de hoje está imperdível, não dá para deixar de assistir. Eu vou fazer o convite de sempre, que é para assistir o Diversa em Rede, às 9 horas da noite, aqui pela TV, no YouTube e no nosso site também, o diversa.tv, que tem a nossa informação nossa programação por 24 horas e notícias também exclusivas para o site. Até amanhã, meninas. Até amanhã, Vitor. Muito obrigada pela sua participação. E é isso, notícia boa não dá para perder, Então, muito obrigada e amanhã você volta com mais informações para a gente. Isso aí. E aqui no estúdio a gente continua a falar sobre gentrificação com a arquiteta e urbanista Luciane Tasca. Luciane, mais uma vez, seja muito bem-vinda ao Manhã Diversa. Obrigada. E no primeiro bloco a gente entendeu, então, o que é a gentrificação e conseguimos perceber que ela está mais perto da gente do que a gente imagina, E aí, uma dúvida que pode surgir das pessoas é a diferença entre gentrificação e revitalização de uma área, Mas existe uma grande diferença. Você explica pra gente?
Claro, então, a revitalização é um processo de modificação daquela área por algum projeto urbano, né, na expectativa de melhorar a qualidade de vida, de melhorar os serviços que são oferecidos. Há um processo de renovação daquele espaço, normalmente capitaneado pelo poder público, às vezes com a iniciativa privada também, no que a gente chama de parceria público-privada. É um processo comum nas cidades, normalmente acontece a partir do esvaziamento daquela área, do empobrecimento, né, das dificuldades que existem ali. A gentrificação, ela acaba acontecendo quando um projeto de revitalização, ele extrapola um pouco, né, a sua amplitude, e ele passa a não ser assimilado pela população que morava por ali, população próxima àquela área. Né? Vocês perguntaram, eu posso citar também algum exemplo para ajudar. No Rio de Janeiro, no projeto do Porto Maravilha, os bairros da Gamboa, Santo Cristo, aconteceu um pouco isso. As pessoas que moram ali próximas não são as usuárias daqueles serviços que são oferecidos. Então, isso é uma consequência de um projeto de revitalização. É a segregação social e espacial que acontece e a gentrificação, que é essa expulsão dessa população dessa área. Então, é possível a gente dizer que a revitalização é uma melhoria feita tendo em mente as pessoas que já moram naquele espaço. Isso. Enquanto que a gentrificação, ela acaba transformando aquele espaço num espaço que não é mais para aquelas pessoas. Exatamente. E sim para as pessoas de fora. Então é uma diferença bem clara. Exatamente. E tem essas consequências, então, para os moradores dessa região, mas existem consequências, é possível ampliar essas consequências para a cidade em si? O que esses moradores costumam fazer como alternativa diante desse problema? Então, isso é bem complexo, porque, como eu expliquei, a cidade é um processo dinâmico. O tempo todo ela está em constante modificação. E essa modificação dessa população nessa área, o que acontece? Eles vão buscar novas áreas para ocupar, novas áreas para habitar, para obterem serviços. E isso vai, consequentemente, afetar essas novas áreas que eles vão, né, buscar. Essa remodelação, essa reorganização do espaço urbano, ela denota um esforço grande do poder público para acomodar, sentir essas diferenças e poder continuar dando capacidade de acesso a todos os serviços, a todas as pessoas, né? E geralmente o processo de gentrificação é um fenômeno econômico sem relação com ações públicas, né? Mas existem casos em que o Estado pode estar envolvido ou que ele pode precisar intervir para talvez reverter a situação, porque está vendo que realmente está tendo uma debandada daquelas pessoas que moram ali, que estão precisando buscar outros lugares, aí está, enfim, causando vários problemas que a gente pode imaginar, fora, né, o fato da pessoa ter que deixar o lugar que mora, né, procurar outro lugar. Existem essa intervenção do Estado ou ocasiões em que o Estado é o causador desse problema? Existem sim, como eu citei, a parceria público-privada é uma ação em que você tem, né, um empreendimento público, né, uma renovação urbana pública, e tem o parceiro privado. E quando essa dosagem entre o que vai ser colocado, o projeto que vai ser feito, as características do projeto, os usos que vão ser levados para lá, quando isso não é bem dosado, isso pode gerar um processo de gentrificação. Então, o poder público pode ser aí um ator também que vai influenciar esse processo. O que pode ser feito, o que deve ser feito, é o que a gente fala, né? O que é necessário é a eficiência do poder público no controle desse processo de especulação imobiliária, evitando que haja um espaço de grande espetacularização, evitando que haja um espaço muito fora da realidade local. Né, buscar entender quais são as pessoas que moram ali, quais são os usos que elas têm, qual é o cotidiano delas, para adequar esse projeto de revitalização, essa área, para essas pessoas. Né, logicamente para outras pessoas que virão também, mas principalmente para essas pessoas. A gente está vendo então os impactos claros, social, econômico, e tem como a gente estender aí talvez uns impactos para o meio ambiente em si desse local? Também pode haver casos em que esse projeto, né, esse processo de renovação vai em cima, por exemplo, de áreas verdes, né, áreas que estão algumas preservadas, áreas que poderiam ser preservadas ou revitalizadas na parte de paisagismo, por exemplo. Né, isso pode causar um dano ambiental, às vezes um novo empreendimento. Né, pode trazer mais poluição, pode trazer mais engarrafamentos, pode trazer mais impermeabilização do solo. Né, a gente pode pensar assim, e principalmente porque o poder público, né, hoje a gente vê muita dificuldade mesmo da gente reconhecer nos projetos urbanos esse apelo socioambiental. É muito carente ainda nessa área, né? A gente trabalhar com projetos para a área socioambiental, de requalificação de áreas degradadas ambientalmente.
A gente sabe que a gente precisa justamente fazer esse caminho contrário, né? Que é o de tentar revitalizar áreas, tornar elas mais verdes, né? Tornar os espaços que a gente tem o mais sustentáveis possíveis, e muitas vezes o que acontece é o contrário. A gente tem espaços que estão ali sendo um pequeno oásis no meio da selva de pedra e que acabam sendo perdidos, e quando a gente vê, né, é uma coisa que faz muita falta, não só para a população que poderia usufruir daquele espaço verde, como também para o meio ambiente, que, enfim, né, é uma perda. Mas, além de tudo isso, também tem os impactos para a paisagem urbana, né? A paisagem urbana são, como eu já tinha citado, né? A gente tem uma modificação significativa nessa paisagem, né? Na paisagem tradicional, que as pessoas já têm aquela familiaridade. Há um aumento dessa divisão socioespacial também, e visualmente isso acaba ficando muito nítido. Então, você vê o perfil de uso, né? Os usuários daquele espaço, o perfil socioeconômico dos usuários do espaço é muito diferente do entorno, por exemplo. Então, você tem uma paisagem muito diversa, né? Comparando com outras áreas da cidade. Isso é muito ruim. O ideal é que a gente tenha essa multiplicidade de usos, que a gente tenha essa mescla de população, que a gente tenha usuários se conectando o tempo inteiro para ver esse processo dinâmico na cidade, de interação, né, de mobilidade plena, como foi aí o tema do programa, e de cidadania plena, que é o que a gente quer, né? O poder de ir e vir das pessoas, de usufruir o espaço da cidade de maneira cidadã mesmo, né? Com certeza, a cidade sendo realmente para todo mundo, Exatamente. Né? Luciane, quando a gente coloca aqui um tema-chave sendo um problema, o bom é a gente terminar o nosso bate-papo com uma possível solução, né? Trazendo aí a responsabilidade, seja para a pessoa, para o cidadão, seja para os arquitetos aí, né, que estão formando, que estão fazendo esses projetos. Então, o que a gente pode fazer enquanto profissional e enquanto pessoa mesmo para tentar evitar esse tipo de problema? Então, o principal eu falo muito isso nas minhas aulas, o principal é a participação social. Hoje a gente passa um momento importante, político, econômico, social, né? A participação social em todas as esferas, ela é muito importante. O cidadão pode participar ativamente nos projetos, a gente tem os conselhos, tem a Câmara Municipal, né? Então a gente precisa dar essa voz à população também para opinar sobre o projeto, né? No momento que se vai fazer o empreendimento, é preciso saber, colher informações do local, da população usuária, que eles possam participar e contribuir também com as suas demandas, para que esse projeto seja um projeto realmente que vá servir para todos. Né? Ele pode gerar modificações no uso, mas ele vai sendo adaptado se as pessoas participarem, se as pessoas se sentirem partícipes daquele espaço, né? Contribuindo e mantendo também aquele espaço. Luciane, muito obrigada pela sua participação aqui Obrigada hoje. Foi muito esclarecedor o nosso bate-papo e, como a gente falou, né, é uma situação que às vezes acontece debaixo do nosso nariz, quando a gente se dá conta, aquele espaço já se transformou e as pessoas que viviam ali já estão tendo que sair, estão tendo que procurar, e o espaço urbano vai sofrendo essas mudanças que não são positivas, né? A gente tem que buscar realmente mudanças para o melhor, que vai realmente beneficiar a população daquele espaço, que vai ser realmente usufruída pelas pessoas que estão ali e não que vai fazer elas não se sentirem bem-vindas no próprio bairro, na própria rua, na própria casa. Então, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada a vocês, obrigada. Muito obrigada. O programa hoje foi, assim, especial arquitetura, hein? Gostei de ver, urbana, porque é isso. A gente ampliou e o máximo que a gente conseguiu sobre temas aí que envolvem a arquitetura e também, né, esse cenário urbano. A gente vai para um rápido intervalo e na volta tem a finalização do bolo de churros. Então, se você é apaixonado com bolo e churros, você não pode perder essa receita que o chefe Arthur Veloso está fazendo para a gente hoje. A gente já volta.